João Vitor Guedes. O Vasco limitado que mais competiu foi o de 2019 com o Lucha com 3 volantes. Guarim, Marco Júnior e Raul. Mas o Vasco insiste em competir com 4 atacantes. Porra, cara, foi o que mais competiu aí, foi 4-4. É que aquele jogo é marcante, é emblemático e tudo mais. Mas repito, ano passado o Vasco não perdeu pro Flamengo, pô. Nem no primeiro e nem no segundo turno. Perdeu no Carioca e até com polêmica de arbitragem também. Agora, até passar do estágio de vencer o Flamengo, muita coisa tem que mudar. Jonas Sampaio. Pedrosa, o que você acha que falta para esse time? Digo da reposição, pois perdemos um cara que tava no nível ótimo. Abraço. Jonas, não tem substituto pro Ryan. Não tem. O Vasco não tem capacidade de trazer. Mas acho que tem que trazer um atacante para continuar compondo o coletivo. O Brenner é muito bom, cara. Eu tenho muita esperança no Brenner. Se ele conseguir manter a sua parte física em dia, eu acho que o Brenner pode ajudar muito. E talvez para quem não conhece vai se surpreender. O Inestrosa também é uma boa contratação. O Vasco deu um chapéu no Boca Juniors, cara. Isso em outros momentos seria impossível de acontecer. Então, eu acho que o Vasco já fez 2 boas contratações. Mas precisa de mais um pro ataque. Precisa de mais um volante que chegue para ser titular, para brigar por titularidade. Volante é a posição mais importante do futebol mundial, já falei isso diversas vezes. Precisa de mais um lateral esquerdo e precisa de mais um zagueiro. Precisa. É necessário. Um abraço, irmão. Um abraço, João Vitor. Um abraço, Jonas. É o coach. Desculpa, Pedrosa, mas com ou sem expulsão, o time foi uma porcaria. Sim, uma coisa não anula a outra. Mas o time do Paiva era muito pior que esse e pelo menos tinha raça. O de hoje nem isso. Tem que parar de pensar no passado, irmão. Ó, olha pra frente. Olha pra frente. São Léo Jardim. Ou o 7-0 já não seria a maior goleada. Nossa, falta uma semana pra começar o desespero. O Brasileirão é o que mais me preocupa. E já vou falar aqui, novamente, o que eu tô falando desde antes do Campeonato Carioca começar. Esquece Campeonato Carioca. Contra o Boa Vista, é time misto. Perdeu, ganhou, empatou. Perdão pelo termo, tá? O horário permite. Foda-se. O Vasco tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Foda-se o Campeonato Carioca. Não interessa de nada pro Vasco. Nada. Nada. Tem que pensar todos os focos no Mirassol. Começar bem o Brasileiro. Começar bem as primeiras 10 rodadas. Para não ficar sofrendo no sufoco de antes. Esquece Campeonato Carioca. O Vasco não tem elenco para isso. Tamo junto, André Henrique. E o Léo Jardim realmente foi um fenômeno, um monstro. Time cagão, puta que pariu. Sempre frustrando as expectativas. Isso eu tenho que concordar. Marcos Romão. Tarek Pereira. O time deles é muito superior, mas não dá para entrar com Nuno, GB e Coutinho. Nenhum Marque não tem velocidade para contra-ataque. Lateral esquerdo urgente. Concordo com você, irmão. Característica dos jogadores ela é muito crucial para você fazer a pressão ou não. E o Vasco não consegue fazer pressão. Sim, não consegue fazer pressão alta. E isso pro Flamengo é muito melhor, porque o Flamengo te encaixota. Acaba te encaixotando, inclina o campo, te pressiona e cria, porque tem muito jogador bom. Valeu, Tarek. A exceção do Flu, faz muitos gols e sofre muitos gols. Zagueiro que serve é bom para sair jogando, mas no jogo aéreo são péssimos. Ou briga na parte de cima, ou para não cair. Ele tem que ser o mais cobrado. Muitos passam pano. Tá, consegui entender. Falando do Fernando Diniz, né? Eu acho que ele tem que ser cobrado mesmo. A consistência ela tem que acontecer. Mas não é por causa do jogo de hoje. O jogo de hoje não é para ser levado como parâmetro. A competição do Vasco não é contra o Flamengo. A competição do Vasco não é contra o Flamengo. Tairan. Expulsão comprada. Explorou as fraquezas, lado esquerdo e a bola aérea. Vasco estaria melhor com Puma DVD por GB. Nuno invertido com o Andrés. Eu acho que hoje o Puma já começa a cavar essa vaguinha aí na lateral direita, cara. Ou até na esquerda. O Puma já tem que começar a ser olhado aí como jogador para voltar à equipe titular. Porque os dois estão muito abaixo. Ou eles voltam a jogar bola, ou o Vasco vai ter severas dificuldades em 2026. E isso que em algum momento a gente entendeu que o Vasco tinha conseguido, depois de anos sofrendo com laterais, encontrar 2 bons laterais. Porque eles realmente fizeram muito boas temporadas. Agora, reta final de 25 e início de 26, PH principalmente, e o Piton, o ano todo passado foi irregular, são preocupantes. Saiu notícia do Von Bergar. Procede? Conhece o cara? Não conheço. Sei que é o atacante lá, grandão e tudo mais. E também desconheço que o Vasco esteja negociando com ele, tá? E nem acho que ele é o ideal para resolver a vida do Vasco. Se eu pudesse dar uma dica, não quero gastar muito dinheiro. Vai lá atrás do Spinelli lá do Independente Del Valle. Vai resolver a vida? Vai ser a altura do Ryan? Não.
mas você vai estar contratando um jogador interessante, que já se provou no cenário do futebol sul-americano, que tem boa presença de área para ser reserva. Eu acho que ele está mais pronto que um GB da vida, por exemplo. Mas por mim, obviamente, vai buscar um cara de mais alto nível, pô. Tem que buscar um cara de mais alto nível. Vitor Davi. Independente de qualquer coisa, o Vasco não pode entrar em campo com essa postura. Esse jogo de hoje tem que servir para alguma coisa. Tamo junto, colher líquida. Tamo junto, Vitor. É isso, irmão. A postura tem que ser diferente. Concordo com você. Quando eu vejo um jogo desse, parece que confirma o meu sentimento. A venda do Ryan foi um erro. Não tem dinheiro que compense essa queda de nível esportivo. Quando você está na Casa TV, sou fã. Sexta-feira, irmão, faço geral Casa TV e amanhã faço o jogo do Real Betis contra o PAOK pela Europa League às 2h45. Já vou estar ao vivo por lá, tá? Então, sexta, 10 horas no geral Casa TV. Amanhã, Real Betis e PAOK Europa League. É que a venda do Ryan foi um erro, talvez dele esportivamente, não financeiramente. Financeiramente eu entendo tudo. Mas eu concordo muito com tudo que o Fernando Diniz também disse, cara. Ele tentou, ele conversou e o garoto quis ir. Então o erro não é do Vasco. O Vasco tentou segurar, irmão. O Vasco fez de tudo pra segurar. Acredite. O garoto quis ir e aí não adianta ficar segurando o jogador que não quer estar aqui. E tem que respeitar o Ryan porque ele foi muito respeitoso com o Vasco muitas vezes também. Então é difícil, cara. É difícil. Novamente, o Ryan é insubstituível. Você tem que formar um coletivo pra suprir um jogador só. Valeu, Daniel. Obrigado pelo carinho, irmão. Celso Zapelli. Contra o Fla, esses caras entram cagados de medo. Eu acho que alguns entram mesmo. Eles entram mesmo. Valeu, Celso. Matheus Silvares. Carioca Laboratório. Sim, numa boa. O que o Diniz vem testando nesse início? O time que joga é o mesmo de 25. Minto, estão jogando pior. Muito preocupante. Ele testou lá no último jogo, né, cara? Ele botou o time todo reserva praticamente e testou. Mas assim, o teste deu mais sinais negativos pra gente do que positivos. O teste foi mais ou menos um caralho, puta que pariu, tem muita gente aí que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. É isso. E o JP também tá sendo integrado na equipe. Entrou hoje, jogou no jogo passado. Eu acho que esse moleque tem que ter mais oportunidade. O Vasco tinha que ir atrás do Franco Ibarra com urgência. Bom nome. É um bom nome mesmo. Maicon Paiva da Silva. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Matheus. Caruso do Fute. Obrigado, Caruso. Pedrosa, essa zaga não inspira nenhuma confiança. Segurança. Coisa tá parecendo capaço. GB mostrou hoje o motivo dele ser sempre reserva. Realmente, a zaga, eles são bons zagueiros, mas eles precisam melhorar. Tem que ter gente para disputar. A disputa dentro de um elenco de futebol, ela é essencial para não ocorrer zona de conforto. Essencial. Irmão, eu acho que hoje futebol é uma composição de elenco. E como você sempre diz, tem que ter no mínimo 22 jogadores titulares. É por isso que o Diniz sofre, pois ele também não consegue fazer mudança tática por falta de material humano. Marcos Vinícius. Concordo plenamente. Talvez não de 22, porque 22 eu acho que no Brasil só o Flamengo tem. Mas 16 você tem que ter. Você tem que ter 16 titulares. 11 que jogam, 5 para poder entrar. Isso é fato. Para você poder mudar a partida dentro do jogo. O Flamengo faz isso a hora que quer. Saiu o Bruno Henrique e entra o Pedro, porra. É foda. Bruno Marques. Obrigado, Marcos Vinícius. Bela leitura. A venda do PH e Piton melou ou pode acontecer? Cara, PH a princípio não chegou mais proposta. O Piton, o Vasco recusou a proposta porque também ia ficar sem a lateral. Agora, se chega um Cuiabano da vida, eu acho que se chegar uma proposta melhor pelo Piton, as coisas já começam a clarear nesse sentido. Mas eu não abriria a mão, ficaria com os dois. Entrevistas do Diniz desafiam a lógica, as estatísticas do jogo e os fatos, o que é muito preocupante. Não tem consistência que o Vasco precisa. A consistência. Eu acho que ele erra muito quando ele diz, não teve uma chance clara. Pô, gente, o Vasco foi massacrado no segundo tempo. Primeiro tempo, repito, acho que foi um pouquinho mais equilibrado nos primeiros 15 minutos, depois massacre. Mas no segundo tempo foi massacre total. Assim, as estatísticas mostram isso. E aí vão contra o que ele acredita e que ele fala mesmo. Irrita. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado. Um abraço, Bruno Marques. Você fala de contratação de volante, mas o JP tá pedindo passagem. É contando com o JP. Tem que ter mais um. Tem que ter mais um. Você precisa de 4 volantes que sejam de bom nível no mínimo. Hoje o Vasco tem Barros, Thiago Mendes, JP, que eu acho que pode crescer. E só. Eu não confio em Hugo Moura, eu não confio em Tietê. Tem que trazer mais um. O Flamengo sabia onde era o ponto fraco do Piton. Sabia. Lógico, o Felipe Luiz é inteligentíssimo. Ainda mais se tratando de um lateral esquerdo, né? Ele sabe as valências de cada lateral esquerdo. Que era o cara da posição. Alguma sondagem pra defesa? Adoro seu trabalho, irmão. Tô aqui puta. É sacanagem a narração da emissora Mãe dos Mulambos no pay-per-view. Haverá opção no futuro? Cara, hoje eu
hoje eu vi o jogo, eu costumo priorizar quando tá passando no YouTube, né? Por mais que seja uma concorrente da Cazé TV, porra, não tem porque a gente ser hipócrita aqui. Hoje eu vi o jogo lá na GE TV. E é isso, cara. Assim, essa questão de transmissão, hoje cada vez mais você tem várias opções, né? Dava pra ver o jogo na Globo, dava pra ver o jogo na Premiere, dava pra ver o jogo na GE TV. Porra, quando tem Campeonato Paulista, por exemplo, dá pra ver na Cazé TV. E espero que você veja na Cazé TV. Mas tem Record, tem TNT. Campeonato Brasileiro também, enfim. É foda, né, cara? É complicado, assim. Eu já falo sobre essa questão da mídia há muito tempo, né? Não que isso faça o Vasco perder ou ganhar do Flamengo. O Flamengo ganha com todos os méritos. Mas há uma má vontade com o Vasco muito grande. Há muito tempo. Há muito tempo. E vai continuar tendo. Não tem jeito. BR Killer André. Salve, Pedrosa. Salve pra Macapá Norte, muito Vasco. É muito Vasco. Nosso elo fraco na defesa é o Piton. Cuiabana equilibrar essa defesa. Piton já tá em baixa. Eu faria de tudo pra buscar o Cuiabano. De verdade. Deixa eu ver se alguém mandou mais. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Robson, Rodrigo Andrade e Miguel. Rapaziada, finalizamos, hein? Ficamos por aqui, então. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma live do canal do Pedrosa. Vida que segue, não tem terra arrasada. Como eu expliquei pra vocês, eu acho que o Vasco foi muito mal hoje. Merece ser cobrado. O torcedor tem que estar puto mesmo por perder pro Flamengo mais uma vez. De um jogo que teve sim condicionamento em relação à expulsão do Barros, mas não apaga a péssima atuação do Vasco da Gama. E agora é olhar para o Campeonato Brasileiro como prioridade máxima, esquecer Campeonato Carioca e entender que o Vasco cada vez mais tem que se reforçar. Esse é um recado para a diretoria, principalmente nas posições que a gente comentou aqui, tá bom? Então é isso, tamo junto, até a próxima, a gente se fala, valeu!